Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Até o dia 29 de abril, cerca de 28 milhões e meio de brasileiros devem entregar à Receita Federal a declaração de imposto de renda à pessoa física. Como o governo não corrigiu a tabela, trabalhadores que antes eram isentos, mas tiveram os salários corrigidos pela inflação, terão que pagar imposto este ano. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação calculou que se a tabela tivesse sido corrigida pela inflação, o alívio seria de até 60% no valor do imposto cobrado. Mas o governo já disse que não tem espaço no orçamento para essa correção. Pelo contrário, há necessidade de recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, para fechar as contas. Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate convidou Alfredo Kaifer, deputado federal pelo Paraná, e Daniel Almeida, da Bahia, líder do PCdoB. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu gostaria de iniciar perguntando, deputado Alfredo Kaifer, essa não correção da tabela, ela acaba sendo uma maneira de aumentar a carga tributária? Com certeza. A falta da correção é mais uma tungada, vamos chamar assim, em cima do contribuinte e levando em conta que ele tributa uma camada da sociedade, um trabalhador que faz do seu salário o sustento, porque primeiros níveis da faixa de imposto de renda são valores de salário de sustentação, não são salários como de profissionais liberais que estariam numa faixa mais alta que poderiam ser tributados. Essa primeira faixa absolutamente deveria estar isenta de imposto de renda, isso sem dúvida nenhuma, porque é salário de sustentação e não é salário de renda adicional que poderia dar reserva àquelas pessoas que estão trabalhando. Deveriam estar absolutamente isentos. Obrigada, deputado Alfredo Kaifer. Deputado Daniel Almeida, por que não corrigir essas tabelas e, em vez disso, dar gás, então, na reforma tributária? Sem dúvida, esse é o grande debate. A reforma tributária está sempre na agenda e tem muita dificuldade de avançar pela complexidade que o tema encerra. Agora, qual é a atitude de todos os governos? No passado, em muitos momentos, se fez isso. Quando há dificuldade, se faz a tributação ou se busca recursos onde aparentemente é mais fácil. E quase sempre o trabalhador, o assalariado, fica sem saída, sem alternativa. Então essa é uma prática recorrente, mas penso que numa situação como o país se encontra hoje, de grande dificuldade em função da situação econômica, nós temos que fazer sempre o debate sobre as opções. Há uma cobrança da sociedade por serviços, não dá para parar os serviços de saúde, de educação, de segurança, manter a máquina funcionando, porque os recursos para investimento já são muito curtos e não se consegue avançar em mudanças mais estruturantes num prazo mais curto. Infelizmente, essa opção tem sido recorrente na história do país. Não é desejável, não é por aí que nós vamos encontrar a saída para uma política tributária de caráter progressiva que eu acho que o Brasil terá que discutir. Obrigada, deputado Daniel Almeida. Qual seria esse caminho? Eu penso que no imposto de renda, eu sou favorável a que se mude antes de se falar em formas de reforma tributária, em redação de forma tributária, a gente deveria pensar em modelo tributário. E eu defendo que a gente tenha que mudar a arrecadação tributária para outra linha diferente do que nós temos hoje. Hoje nós tributamos absurdamente o consumo, né?
e deixamos de tributar renda e patrimônio. E aí, no quesito do imposto de renda, a gente deveria ter, quem sabe, 3 faixas, no máximo. O mundo inteiro, valores como $1.500, $2.000 de renda mensal, não se tributa imposto de renda. Então, essa faixa deveria ser isenta, e aí você poderia ter, nas rendas mais altas, até uma alíquota um pouco maior. Você teria relativamente a mesma arrecadação, né? E você isentaria aquela renda de trabalho, como nós dissemos no começo, de pessoas que fazem daquele salário absolutamente o sustento. Não é justo que uma pessoa que ganha tão pouco, uma renda tão baixa, ainda tenha que pagar imposto de renda. Ou seja, o senhor falou $2.000, seria R$8.000 hoje, seria R$8.000. grosso modo. Nós falamos há pouco que a Argentina, nosso vizinho, da qual espero que o efeito Orloff, que a gente tem tido sistematicamente nos últimos 30 anos, acaba acontecendo aqui. Então, lá na Argentina, acaba de se isentar as rendas nesse nível de 6, 7, 8 mil reais mês, que são isentas. Até porque a gente tem que levar em conta, deputado, que dinheiro não se guarda no colchão. Essa transferência de renda que tem do assalariado para o governo, com certeza o trabalhador gasta em algum lugar. E ele gastando em algum lugar, a multiplicação, o fator de alavancagem que isso proporciona acaba gerando imposto em escala, em cascata, nas outras atividades econômicas, e o governo acaba arrecadando uma boa parte desta, digamos assim, aspas, isenção que ele teria proporcionado. Acho que é uma questão muito mais de estratégia adequada do governo de replanejar essa situação, né? E acaba criando a mesma renda sem precisar tributar o assalariado. Deputado Daniel Almeida. Pois é, eu tenho concordância com a apreciação inicial do deputado Alfredo. Penso que o Brasil tem uma carga tributária elevada, mas não é a maior do mundo. Tem outras nações que têm carga mais elevada. É preciso discutir o tamanho da carga tributária, mas a demanda por serviços que a sociedade faz... Mas o que se coloca, desculpa, deputado, o que se coloca é que outros países têm uma carga tributária até maior, mas com uma prestação de serviços mais eficiente, exatamente. Dos países emergentes do que o Brasil, só para concluir esse raciocínio. Então, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, porque às vezes as pessoas debatem, não, tem que diminuir a carga tributária. Tá bom, mas como prestar serviços que são demandados pela sociedade e que são necessários num país com tantas desigualdades, e que o Estado tem que estar presente para prover ações, políticas públicas nas mais diversas áreas. Então, acho que é absolutamente necessário fazer o debate. O grande tema é o que o deputado aqui elencou, o que abordou. Quem paga? Né? Tem que taxar as grandes fortunas. Paga muito pouco. Nós temos uma situação no Brasil que o cidadão comum paga pelo transporte coletivo que usa. Quem tem um carrinho para se deslocar, paga IPVA. Mas quem tem uma lancha, um avião, não paga, não é? Quem tem uma moto aquática não paga esse tributo. As grandes fortunas teriam que ser tributadas, taxadas. O ganho de capital é fundamental que se faça isso. Remessa de lucros, a transferência de heranças, não é? Em outros países se fez isso, em alguns momentos que esse debate se fez de forma séria e aprofundada, encontrando caminhos, encontrando saídas. Eu não sei qual é o pacote que a Argentina adotou agora, preciso conhecer melhor. Mas a Argentina, há uns 12 anos atrás, com o Menem, fez grandes reformas de liberalização e levou a Argentina a uma situação dramática de dificuldade na economia. Foram muitos anos para recuperar o patamar econômico que aquela política liberalizante e aparentemente de diminuição de carga tributária produziu na Argentina. Nós temos que ver quais são os caminhos que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira deve buscar construir.
eu vou passar para o deputado Alfredo Kaifer rapidamente antes da gente ir para o intervalo. Colocar, o deputado Daniel Almeida falou sobre uma mudança no perfil tributário, agora lembrou que outros países têm uma carga tributária até maior. Agora, dá para mudar, manter esse percentual de arrecadação tributária com a prestação de serviços que há no Brasil, por exemplo? Aí é uma questão de conceito. Se nós olharmos a história dos países ricos, vamos chamar assim, eles tiveram, por muitos anos, eu diria que, sei lá, séculos ou décadas, cargas tributárias baixas, cresceram, eles até sacrificaram parte das suas gerações, das pessoas, criaram renda, criaram desenvolvimento, e aí que eles tributaram. Eles acabaram tributando quando o país já estava em condições de prosperidade e tal, onde o contribuinte pode pagar mais e receber mais. Mas eu dou um exemplo, e eu sou autor de um projeto de emenda constitucional, PEC 511, que a Câmara vai organizar agora a comissão especial, foi aprovado na CCJ, em que limita pela Constituição a carga tributária em 25%. E eu dou como referência, deputado, a maior economia, a maior nação democrática do mundo, que são os Estados Unidos. Na história deles e nos últimos anos mesmo, a carga tributária americana não passa de 1/4. E aí eu abordo a curva de Laffer, um economista importante que mostrou isso tecnicamente, que toda vez que a carga tributária passa de 25% ou chega em 30%, ela começa a cair na mesma proporção. A arrecadação. A arrecadação. Ou seja, quando você força demais a arrecadação, a carga tributária ela reduz. Ou seja, é muito mais inteligente você tributar menos sobre mais do que ao contrário, como nós fazemos aqui, tributar mais sobre um PIB menor, e o resultado disso é nefasto, e essa proporção ela acaba se desenvolvendo cada vez mais. Todos nós acompanhamos 2015, onde o governo colocou várias tarifas, colocou um aumento de carga tributária cabedal em vários setores, e a arrecadação reduziu. Então nós temos que quebrar essa inércia para, em algum momento, a gente não ter arrecadação, reduzir a arrecadação, crescer o PIB, para daí a gente ter mais arrecadação sobre mais arrecadação de taxas menores, e aí você fazer o PIB crescer e a arrecadação automaticamente também aumentar. Bom, nós vamos continuar com essa discussão dentro de alguns instantes, deputados. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é necessidade de uma reforma tributária. Participam dessa discussão os deputados Alfredo Kaifer, do Paraná, e Daniel Almeida, da Bahia, líder do PCdoB. Bom, deputado Daniel Almeida, eu queria a opinião do senhor sobre essa proposta de emenda à Constituição defendida pelo deputado Alfredo Kaifer, limitando, então, a carga tributária a 25% do PIB. O senhor acha que dá para primeiro estabelecer o máximo de arrecadação e depois se discutir, então, qual o tamanho do Estado e quais serviços devem ser prestados? Olha, eu acho que isso depende de muitas circunstâncias. Os Estados Unidos, que ele deu aqui como exemplo, ao longo da sua história, teve carga tributária variável e com picos e momentos mais baixos. Na Europa também foi assim. Pós 29, da Segunda Guerra Mundial, houve uma reestruturação de carga tributária no mundo inteiro, e com o objetivo de dinamizar a economia, retomar a economia. Eu acho que esse engessamento de um patamar pode não levar em conta certos aspectos da vida econômica, do cenário internacional, que não produz os efeitos que se imagina. Ele falava ainda há pouco que a Argentina, num determinado momento, fixou o câmbio, achando que aquilo era uma política adequada.
e ela não se sustentou. Não dá certo. Né? Então, nem a carga tributária fixa, nem o câmbio fixo, são variáveis que cada país adota de acordo com certas circunstâncias. Né? O desejável é uma carga menor, né? Mas o problema é compatibilizar isso com as necessidades do mercado. Aqui no Brasil, no período mais recente, se fez a ampliação do mercado consumidor, elevando o salário mínimo. Foi uma política muito eficiente, precisa ser mantida, aumentando, portanto, o lastro do mercado de consumidores. Se fez isenções tributárias, que num determinado momento teve um efeito positivo. Em 2014, já não produzia os efeitos. Mais de 400 bilhões de isenção tributária e verificou-se que não era possível sustentar esse caminho. Né? Portanto, isso depende de muitos fatores que estão envolvidos aí. Uma coisa é certa, a estrutura tributária brasileira não é adequada, né? E precisa também ser simplificada. Há um cipoal de tributos e modificações todos os dias que dificulta muito a atividade produtiva, estabilidade para empreender, para os investimentos, segurança jurídica, são de fatores que necessitam passar por forte apreciação. Eu não gosto de medidas rígidas, né, porque sempre a realidade acaba impondo a necessidade de ter maior flexibilidade na condução. Agora, o senhor falou isso, que, assim, que o problema é fixar nesse percentual, há muita rigidez. Agora, o problema é que sempre se fala que há uma necessidade de reforma tributária, há décadas se fala isso, só que o que a população percebe é que, ano após ano, a carga só faz aumentar. Há essa percepção. Eu estou errada, deputado? Em relação ao PIB, teve um momento que caiu, né? Na nossa trajetória. Não é só sempre aumentando, não, né? Mas teve via um momento de regra, redução. a nossa carga tributária aumentou. Nos anos 80 ela era de 20, 22, passou para 25 e hoje ela passa de 35%. E se nós formos avaliar o bem-estar social, a renda individual do cidadão brasileiro não melhorou. A renda per capita do brasileiro não melhorou durante os últimos anos. Na realidade, não melhorou. Então, na medida em que o Estado o poder de compra de uma parcela grande da população melhorou e melhorou muito. Não, Aqueles mas que estão lá embaixo ganham salário a gente tem que mínimo, analisar a renda per capita individual das pessoas. Nós não temos tido crescimento do PIB adequado e nós não temos tido crescimento individual, média, de crescimento de renda da pessoa. O que aconteceu? A partir de 88, com a Constituição, nós, entre aspas, damos ao cidadão, o Estado brasileiro deu inúmeros benefícios ao cidadão e tirou isso através de carga tributária, que muitos desses benefícios não criaram, de fato, resultado proativo, porque se olharmos, a saúde nossa do cidadão está em péssimas condições, não melhorou, o nível de educação do brasileiro não melhorou, então o efeito final dos benefícios que o Estado apresentou ao cidadão não deram resultado. E a outra coisa foi o Estado querer tomar conta de muitas das suas atribuições que, de fato, não lhe cabem. Então, ele tem que devolver. Para que a gente possa ter uma carga tributária de 25% do PIB, nós temos que devolver à iniciativa privada muitas das atividades que hoje estão na mão do governo. Nós temos que tirar benefícios falsos que nós damos ao trabalhador, às pessoas que não dão resultado efetivo lá na ponta. Nós temos que cortar gastos não só discricionários no orçamento, mas gastos obrigatórios, né, dos três poderes, e nisso eu incluo o próprio Congresso Nacional, que tem que reduzir o seu gasto, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, todos eles têm que reduzir os seus gastos. Né? A gente tem como chegar numa carga tributária de 25%. E implantar uma reforma tributária definido, no meu entender, em 3 pilares. A redução propriamente dita de uma carga tributária que hoje passa de 35%. Como o deputado disse aqui, acabar com o cipoal tributário
de dezenas de siglas tributárias que os contadores mal sabem quais são. Então, a desburocratização tributária. E uma outra coisa, deputado, que nós temos que fazer, que eu tenho certeza que a sua linha ideológica e a minha, que é liberal, todos nós concordamos. Distribuir melhor os recursos entre os entes federados brasileiros. Dar mais dinheiro para municípios e estados e reduzir um pouco o gigantismo da máquina estatal que nós temos. Federal, principalmente. Federal. E nesta reforma tributária nós temos que primar pelo conceito. Nós temos que aumentar imposto de renda, tributar um pouco o patrimônio, tá? E reduzir drasticamente a tributação do consumo, porque o consumo quem paga não são as pessoas mais ricas. Quem paga o imposto de consumo são os trabalhadores. Obrigada, deputado Kaifer. Deputado Daniel Almeida, dentro dessa linha que o deputado Kaifer defendeu, então nós voltamos àquela discussão, caímos novamente no Pacto Federativo, na reforma do Estado, sem falar na reforma da Previdência também. Tudo caminha junto? Nós estamos fazendo reforma da Previdência já há algum tempo. Foi feita uma reforma em 98, foi feita uma reforma em São 2000, mudanças pontuais. Em 2003, fizemos uma no ano passado, aquela fator 85-95, e vamos continuar discutindo. Reforma tributária, reforma da Previdência, reforma política, está sempre na agenda. E sempre é preciso continuar discutindo, porque não são temas simples de serem tratados. Agora, eu queria, concordando com alguns aspectos levantados pelo deputado Alfredo, sobre um melhor equilíbrio federativo, os municípios participarem melhor da distribuição dessa tributação, há muita desigualdade, a responsabilidade fica muito no município, nos estados. Tem uma opção de desperdícios que efetivamente é necessário que sejam tratados permanentemente, mas eu não posso concordar que nós tenhamos estagnado na mobilidade social, na evolução de conquistas que o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, alcançou nesses últimos tempos. A expectativa de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nesses últimos anos. O número de crianças nas escolas, o número de matriculados nas universidades brasileiras, a mortalidade infantil, a mortalidade materna, são dados que revelam que nós temos progressos em função, todas elas, de mobilização da sociedade, de políticas públicas, de avanços conquistados pela sociedade e por governos que teve sensibilidade de compreender a necessidade de se associar e dirigir e estimular essas medidas. Porque às vezes a gente fica parecendo que tem uma estagnação, que estamos paralisados, e não é verdade. E penso que o Estado não pode se eximir de certas atribuições, certas responsabilidades. Numa sociedade de tantas desigualdades, não é possível deixar que o mercado, em qualquer circunstância, o mercado não dá conta de tudo. Em 2008, no centro da economia global, os Estados Unidos, teve uma crise e o Estado foi chamado a intervir. E tem sido assim ao longo da história. Numa sociedade de tantas desigualdades, a presença do Estado para, através das políticas públicas, diminuir essas diferenças é absolutamente fundamental, indispensável. E tem que tirar de algum lugar. O problema é de quem tira e como faz uma boa distribuição, esse é um debate permanente, desses recursos que a sociedade empresta para a sua evolução, para diminuir as diferenças, as desigualdades que ainda existem, são muitas. Sim, é verdade. Para concluir, deputado Kaifer. Sim, nós tivemos, crescimento, crescimento social nos índices sociais, mas os números não mentem. Nós, na proporção, deveríamos ter avançado muito mais nos índices de educação, do bem-estar das pessoas. Tivemos crescimento orgânico, porque o Brasil, se não fizer nada, ele cresce. Tá? Mas, se não houver a participação do Executivo junto com o Legislativo, as reformas não vão acontecer, né? E nós estamos nos distanciando de parâmetros sociais e econômicos de outros países que nós deveríamos estar avançando, superando eles, e nós estamos ficando para trás por políticas, por opções inadequadas que nós temos feito nos últimos anos. Bom, deputados, agradeço muitíssimo a participação dos senhores aqui no Brasil em Debate. Espero contar com a presença dos senhores em outras ocasiões. Muito obrigado.
Eu conversei com os deputados Alfredo Kaifer, do Paraná, e Daniel Almeida, da Bahia, líder do PCdoB. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá!